Afinal de contas, por que a China quer tanto Taiwan? Já faz um bom tempo que esse tema é amplamente discutido na internet. Inclusive, as ameaças de um possível ataque surpresa se intensificaram logo após o nosso amigo Putin dar o primeiro passo e iniciar um grande conflito com a Europa. Isso, querendo ou não, incentivou ainda mais essa intenção que a China já tinha de recuperar um território que teoricamente já era dela. Sim, Taiwan na verdade fazia parte da China, porém logo depois de declarar a sua independência, a pequena ilha passou a ser extremamente disputada. Inclusive, um dos países que mergulharam de cabeça nessa disputa é os Estados Unidos. Para quem não sabe, Taiwan está posicionada em um lugar extremamente estratégico. Além disso, ela também é responsável pela fabricação de mais da metade de todos os chips e semicondutores que estão circulando no mercado global. E a grande questão que fica é, até que ponto a China seria capaz de chegar para dominar completamente Taiwan? Bom, tudo indica que a China está armando uma estratégia que pode simplesmente acabar com tudo sem ao menos disparar um único tiro. O grande problema é que Taiwan também possui uma carta na manga e infelizmente isso pode prejudicar o mundo inteiro. Para você entender muito melhor toda essa história, a gente precisa voltar lá para o ano de 1895. Nessa época estava acontecendo o conflito sino-japonês. Até então, Taiwan fazia parte da China, ou seja, não existia nenhum tipo de divisão. Porém, a China acabou perdendo esse conflito e teve que abrir mão desse território. Afinal de contas, Taiwan é uma ilha isolada, que fica a aproximadamente 180 quilômetros da China. E para a China defender essa ilha era meio complicado, né? Então eles decidiram entregar essa porção de terra para os japoneses lá e em troca o Japão deixava eles em paz. Nessa mesma época, a China também era governada por vários tipos de dinastia. Dinastia, para quem não sabe, é um método de governo que consiste na herança familiar. Sendo assim, se um membro de uma determinada família está no poder, essa família tende a permanecer no poder, de geração em geração. E dentro disso, lá na China, nasceu dois partidos políticos diferentes, o Partido Comunista e o Partido Nacionalista. E quando chegou o fim do segundo grande conflito mundial por volta do ano de 1945, marcado pela rendição do Japão, os japoneses foram obrigados a entregar a pequena ilha para os chineses novamente, ou seja, a China conseguiu tomar a ilha de Taiwan de novo. Porém, os problemas não acabaram por aí. Dentro da própria China, estava acontecendo um outro conflito, só que dessa vez entre o Partido Comunista e o Partido Nacionalista. No final, o Partido Comunista acabou vencendo e os nacionalistas foram expulsos da China. Depois de terem sido expulsos da China principal, digamos assim, os nacionalistas decidiram fugir para a ilha de Taiwan. Chegando lá, eles pensaram mais ou menos assim: olha, e se a gente decidir fazer o nosso governo aqui da nossa forma e declarar que aqui é a verdadeira China? E foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal nacionalista falava que eles eram a verdadeira China e o pessoal comunista falavam que na verdade eles eram a verdadeira China. Sabendo disso, os outros países também decidiram entrar no meio. A Rússia, por exemplo, decidiu apoiar a China comunista e os Estados Unidos resolveu apoiar a China nacionalista, que no caso era a capitalista, né? E foi nessa época que a China foi dividida, sendo considerada a China a parte comunista e Taiwan a parte capitalista. Eu não vou me aprofundar nessa questão de ser realmente capitalista ou não, até porque a própria China se diz comunista e tem muitos comportamentos de países capitalistas, então fica meio confuso isso aí, né? O fato é que já deu pra você perceber que na verdade Taiwan e China eram uma coisa só, ou seja, tudo ali era China, porém em um determinado período da história eles resolveram se separar. Bom, agora que eu já sei que você tá inscrito no canal e com o sininho de notificações ativado,
ativado para não perder nenhum vídeo, eu acho que eu já posso continuar aqui, né? Então, chegou a hora de você entender o porquê Taiwan é tão importante para a China e para o mundo também. De cara, uma das coisas que já deu para você perceber aí é que a China quer tomar Taiwan pelo simples fato que Taiwan já fazia parte da China. Sendo assim, para eles é uma questão de honra. Porém, além disso, existem outras questões muito mais importantes que envolvem toda essa história aí. Uma delas, por exemplo, é a questão das rotas marítimas. O famoso Mar do Sul da China é nada mais, nada menos que uma das principais rotas marítimas do mundo. Além disso, esse local também possui uma alta reserva de petróleo e gás natural. Tanto é que países como Malásia, Vietnã e Indonésia estão reivindicando parte do Mar do Sul da China. Ou seja, todos os países que ficam ao redor já perceberam a importância desse local e agora estão disputando ele, inclusive a própria China. Para a China conseguir dominar completamente esse local, ela vai precisar dominar Taiwan primeiro, e isso pode ameaçar diretamente a capacidade dos Estados Unidos de transitar perto dessa área. Para quem não sabe, o nosso amigo Estados Unidos gosta muito de explorar novos lugares, digamos assim, e como eles têm parceria com Taiwan, eles também posicionam alguns navios bem próximos ali. Como eu falei para você, essa rota marítima que passa pelo Estreito de Taiwan é extremamente importante. Inclusive, se a China realmente conseguir dominar essa área, até o Japão pode sair prejudicado nessa história, já que eles dependem muito do petróleo que sai lá do Oriente Médio. E adivinha só por onde os navios precisam passar? Isso mesmo, pelo Mar do Sul da China. Além da extrema importância das rotas marítimas, Taiwan também é responsável por mais da metade da produção de chips e semicondutores que estão em circulação no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, hoje em dia os chips estão presentes em praticamente tudo que envolve tecnologia. Agora imagina só, como um país vai conseguir se desenvolver tecnologicamente sem esses chips? Simplesmente não dá, né? Inclusive os Estados Unidos e a própria China são um dos países mais tecnológicos que existem atualmente e que também dependem dos chips produzidos em Taiwan. Isso é mais um motivo para eles terem essa imensa vontade de dominar a ilha. Aliás, no caso dos Estados Unidos, eles querem mais proteger, né? Porém, Taiwan possui uma estratégia contra esse plano de dominação da China, e essa estratégia recebeu o nome de escudo de silício. Ao contrário de outros países que possuem escudos antimísseis, como por exemplo Israel, Taiwan possui um escudo baseado na sua própria produção de semicondutores. Como o mundo inteiro depende dos chips que eles fabricam lá, se qualquer país tentar atacar a ilha, eles simplesmente destroem tudo e todo mundo fica sem nada. É basicamente isso. Ou seja, se a China resolver realizar uma operação para dominar Taiwan, o mundo inteiro pode pagar um preço bem alto, inclusive a própria China, já que eles dependem dos chips para praticamente tudo. E pensando nisso, a China pode estar elaborando uma grande estratégia para meio que forçar Taiwan a se render. Segundo as notícias, no dia de hoje, eles começaram uma operação militar em volta de Taiwan. Eles não vão atacar ninguém, mas eles vão cercar tudo e impedir qualquer tipo de movimentação nesse local. Lembra que eu falei para você que o Mar do Sul da China é uma das principais rotas marítimas do mundo? Então, Taiwan também depende dessa rota. Afinal de contas, eles são uma ilha e recebem diversos recursos de países externos. Com essa operação militar da China, praticamente nenhuma embarcação vai ser capaz de levar nada para Taiwan, e logo vai começar a faltar um monte de coisas lá. Para completar, a China resolveu bloquear a exportação de alguns materiais que também são extremamente importantes, como por exemplo a areia branca. Aos poucos eles estão cercando completamente a ilha, até chegar um ponto em que Taiwan vai ser obrigada a atacar. E o resto você já sabe, né? Inclusive, essa história me lembra muito algo que aconteceu no começo desse ano lá na Rússia. Operação militar, míssil pra lá, míssil pra cá, pensa um pouco aí. O fato é que
que Taiwan é extremamente importante para o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, até os carros hoje em dia precisam dos chips que eles fabricam lá. Só por aí já deu para você ter uma noção da importância que essa pequena ilha tem, né? Fora isso, tem toda aquela questão das rotas marítimas, do petróleo, do gás natural e por aí vai. Tudo indica que a China realmente está disposta a retomar o território que já era dela. Inclusive, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal contando como a China pode dominar o mundo segundo as previsões do Ray Dalio. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima e na descrição também. Confere lá que eu garanto que você não vai se arrepender. Já do outro lado do mapa, os países europeus estão sofrendo as fortes consequências do corte de fornecimento de gás russo. Para você entender tudo o que está acontecendo na Europa, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela aí para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.